século XVI teve como uma de suas manifestações mais profundas o processo de reformas religiosas, responsável por quebrar o monopólio exercido pela Igreja Católica na Europa, e pelo advento de uma série de novas religiões que, embora cristãs, fugiam aos dogmas e ao poder imposto por Roma. O cristianismo está basicamente dividido em três grandes ramos: católicos, ortodoxos e protestantes. O cristianismo é a religião que reúne, atualmente, o maior número de seguidores, aproximadamente 34% da população mundial. Ao longo da história, ocorreram grandes divisões entre os seguidores do cristianismo. No século XI, deu-se a separação entre a Igreja de Roma e a Igreja Ortodoxa. Outra grande ruptura da cristandade ocorreu na Europa Ocidental, no século XVI. Este processo ficou conhecido como Reforma Protestante. No século XV, o alemão Johann Gutenberg desenvolveu a tipografia, que era um processo de impressão com tipos móveis de metal, cuja difusão contribuiu para aumentar a produção de livros, entre eles a Bíblia, que podia chegar às mãos de um número maior de fiéis. Isso favoreceu o surgimento de novas interpretações dos textos cristãos, nem sempre em harmonia com os ensinamentos da Igreja. Além disso, ganhou força uma corrente religiosa que, buscando apoio na obra de Santo Agostinho, afirmava que a salvação do homem era alcançada sobretudo pela fé. Essas ideias contrariavam a posição dominante entre os líderes da Igreja, baseada em São Tomás de Aquino, segundo a qual a fé e as boas obras conduzem à salvação. Nesse mesmo tempo, aumentaram as críticas a certas práticas e comportamentos do clero católico. Para ganhar dinheiro, o alto clero católico iludia a boa-fé de milhares de cristãos por meio da simonia, que era o comércio de relíquias sagradas em geral falsas. Eram vendidos espinhos da coroa de Jesus, panos com que se dizia ser o sangue de Jesus, palhas da manjedoura onde Jesus nasceu, além de objetos pessoais dos santos. Junto com esse comércio fraudulento, alguns membros da Igreja passaram a vender também indulgências, isto é, o perdão do pecado mediante determinado pagamento, destinado a financiar obras da Igreja. Os fiéis poderiam comprar a chamada salvação. E ainda, piorando um pouco mais a imagem da Igreja, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava falta de preparo para funções religiosas. A ignorância e o mau comportamento do clero representavam problemas, pois, de acordo com a doutrina católica, os sacerdotes eram intermediários entre os homens e Deus. A Igreja Católica censurava a usura e o lucro excessivo e defendia o preço justo. Assim, alguns comerciantes ficavam divididos entre a busca do lucro e as obrigações morais, que recomendavam moderação. Os defensores dos grandes lucros se sentiriam mais confortáveis se pudessem contar com uma nova ética religiosa, adequada ao espírito capitalista. Essa necessidade da burguesia foi atendida, e em grande parte pela ética protestante que surgiu junto com a Reforma. Havia conflitos políticos entre autoridades da Igreja e alguns governantes das monarquias europeias, que representavam a unidade nacional, e viam na autoridade do Papa uma barreira para o fortalecimento de seus poderes. Os reis passaram a encarar a Igreja, que tinha sede em Roma e cujo idioma oficial era o latim, como uma entidade estrangeira que interferia em seus países. O Papa e outros membros do clero, por outro lado, insistiam em apresentar a Igreja como uma instituição universal, já que a palavra católica significa universal, que unia culturalmente o mundo cristão. Em regiões da Europa, que hoje corresponde ao norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Holanda, Inglaterra e Escócia, os governantes procuravam afirmar sua independência em relação à Igreja. A Reforma Protestante, de certo modo, atendeu a esses interesses. A doutrina cristã dos reformadores, por exemplo, foi divulgada na língua nacional de cada país e não em latim. Além disso, num quadro de crescimento do comércio, os dogmas da Igreja, de condenação à usura e ao lucro excessivo,
representava um forte obstáculo para a burguesia. Assim, também essa nova camada ascendente vai ter interesse em romper com os entraves impostos pelo catolicismo e adotar uma nova religião, para a qual suas práticas não se constituíssem em pecados e fossem consideradas como edificantes do homem. Eu espero que você tenha compreendido um pouco as motivações que levaram à reforma religiosa. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.